Pessoal, bom dia. Meu nome é João Marcelo, sou aluno do curso de pós-graduação em Ciência de Dados Big Data da PUC Minas e esse é meu trabalho de conclusão do curso. O tema do meu trabalho é aplicação de Churn Prediction em empresas de telecomunicações com Machine Learning. Tá? Basicamente, o Churn ele representa a propensão do cliente, do consumidor, de cessar a realização de negócio como empresa. No nosso caso, ele significaria a taxa de cancelamento, né, do serviço pelo cliente, do serviço de telecomunicações pelo cliente. E o objetivo do nosso modelo é a gente prever que esse cancelamento vá acontecer antes que ele efetivamente ocorra, para que os departamentos consigam tomar medidas proativas para reter esse cliente e não perdê-lo, né? Até porque o custo de aquisição de novos clientes é maior do que o custo para reter os clientes. Então, o objetivo do nosso modelo é prever quando essa situação vai acontecer, tá? Aqui a gente tem a parte da contextualização, né? Os dados, a gente utilizou dados disponibilizados na plataforma de ensino da IBM Developer Business Analytics, disponível e acessado através do Kaggle, nesse link que a gente disponibilizou aqui, tá? No nosso projeto, a gente vamos utilizar os modelos de árvore de decisão, Random Forest, regressão logística, SGD Classifier e o XGBoost Classifier. Então, a ideia é a gente comparar as métricas de cada um dos modelos e verificar o que apresenta os melhores resultados, tá? Síntese dos modelos, aqui a gente tem modelo, a definição, ponto positivo e ponto negativo de cada um deles, ok? A estratificação do problema com o método dos 5Ws, por que o problema é importante, de quem são os dados analisados, os objetivos, aspectos geográficos e o período que está sendo analisado. Aqui a gente tem como que foi estruturado o nosso problema em procedimentos metodológicos, né, dividindo em entendimento do problema, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelos de machine learning e avaliação final do modelo. Tá? A gente seguiu esse passo a passo, essa estrutura. Nosso trabalho foi realizado utilizando Python, né, no Jupyter Notebook e também no Google Colab. Tá? Todo o código está aqui. Primeiramente, a gente faz a importação dos pacotes necessários, né, para realizar o trabalho. Então, todos os pacotes estão aqui nessa importação. Na etapa de aquisição dos dados, a gente importa os dados efetivamente, né, com o link onde ele se encontra disponível e atribuindo a variável DataPath o link com esses dados, tá? E aí a gente começa a fazer as análises iniciais, né, vendo os primeiros registros, né, do nosso dataset, o nome das variáveis do dataset, os dados por coluna para a gente checar a distribuição, dicionário das variáveis, explicando o que cada variável significa, né, no nosso dataset, total de linhas, total de colunas, dados únicos, tipo de cada variável, se existem dados nulos, né, a tratativa desses dados nulos, que a gente também faz aqui. E aqui a gente faz uma categorização das informações, né, das variáveis por tipo, né, o que são variáveis de informações de valores, informações dos clientes, informações de serviços contratados e informações dos pagamentos. Isso permite uma melhor consciência situacional para a gente poder analisar essas variáveis e como elas se relacionam com o churn, né. A distribuição a gente já percebe aqui que se trata de um dataset desbalanceado, então a gente vai ter que fazer o balanceamento para ter um resultado mais efetivo, né? E aqui a gente faz toda a parte de análise exploratória mesmo, né? De verificar como que se comportam as variáveis, né? A relação delas, né? Sempre com gráficos, com boxplot, para a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo, do que o nosso dataset nos mostra, né? Avançando essa parte, a gente tem a preparação dos dados, pré-processamento das features categóricas, a gente separa variáveis binárias, variáveis numéricas e categóricas, faz o label encoding para variáveis binárias, get dummies para as colunas categóricas, né, para adequar o nosso dataset antes de aplicar o modelo. Os modelos que a gente escolheu, como foi dito anteriormente, né, os 5 modelos estão aqui. Nós fazemos o split dos dados, né, entre treinamento e teste, a gente aplicou aqui o tamanho do nosso teste 30%, e a gente vai validar o nosso modelo na base de treinamento e aplicar na base de teste, tá? Validando sempre com cross-validation na base de validação. E o teste vai ficar isolado, ele só vai ser utilizado quando a gente for testar o nosso modelo efetivamente, tá? A gente verificou a necessidade de padronização de variáveis numéricas, né, porque tem diferenças de escalas das variáveis. Aqui a gente aplicando, a gente percebe que isso já se adequa.
E aqui a gente definiu a função para validação do modelo com cross-validation. Primeiro a gente faz com os dados desbalanceados, sempre na base de validação, tá? A base de treino, né? Aliás. E logo depois a gente faz o balanceamento dos dados, né? Utilizando métodos de undersampling e oversampling. Então a gente utilizou 3 métodos de balanceamento para cada um dos modelos e 2 métodos de padronização, né? Que é o Standard Scale e o Robust Scale, justamente para a gente poder ter uma base maior para comparar qual que vai ter melhor resultado, tá? Aqui a gente tem um balanceamento e aplicando o cross-validation novamente agora com os dados balanceados. E a gente faz isso para cada uma das situações para a gente avaliar, tá? Feito isso, no final a gente percebe que os melhores resultados vêm do modelo do XGBoost Classifier. Então a gente utiliza ele, né? E agora a gente vai fazer a otimização dos hiperparâmetros e avaliação final do modelo na base teste. Então aqui a gente utiliza o Grid Search para otimizar os hiperparâmetros, né? E identificar qual que apresenta o melhor resultado e utilizando ele no nosso parâmetro aqui, o que o Grid Search deu o melhor resultado, tá? E aqui, basicamente, ao final de toda essa parte de otimização de hiperparâmetros, do ajuste fino do nosso modelo, a gente tem basicamente uma matriz de confusão dos 3 modelos, né, do XGBoost que a gente escolheu, com os 3 métodos de balanceamento, tá? O que a gente observa aqui é que o XGBoost, pelo o random undersampling, né, ele apresenta um resultado melhor, né? E a gente conseguiu uma taxa de acerto de 87% dos casos de churn. Ou seja, quando a gente validou na base de treinamento e aplicou na base de teste, a gente conseguiu esse resultado. Tá? A gente percebe também que a etapa de otimização dos hiperparâmetros, de ajuste fino, é uma etapa importante, que colaborou muito para ajustar, para melhorar a nossa métrica de recall, que a gente escolheu aqui, que está documentado no trabalho. Tá? E o principal de tudo, esse trabalho evidencia a importância da gente tratar a nossa base de dados da maneira devida, tratar dados nulos, tratar todo tipo de anomalia que a gente talvez identificar, dados desbalanceados, realizar o balanceamento antes de aplicar o nosso modelo, né? Porque a gente tem que ter dados de qualidade que vão proporcionar um resultado mais efetivo, tá? E esse trabalho foi muito bom para isso, que a gente conseguiu passar por todas as etapas, né, desde o início, né, até o final da aplicação do modelo. Okay? O trabalho está documentado no nosso relatório aqui, né, os códigos estão no final, no apêndice. Okay? E é isso. Muito obrigado. Bom dia.